Good morning and good afternoon and evening, Bom everyone. dia, boa tarde a todos. Como vocês por favor, verifiquem se selecionaram o canal de interpretação. Na parte de baixo da sua tela temos inglês, espanhol e português. Só vou dar a todos um minuto para que façam isso e que se juntem e então começaremos. I see our numbers are still growing just a little bit, but in order to respect everyone's Para time, respeitar o tempo de todos, nós vamos então começar. just to start, I'll introduce myself for those who Gostaria de me don't know me. apresentar para aqueles que não me conhecem. Eu sou Lisa Scheckman, da USAID. Eu sou aqui a presidente da reunião deste ano, que inclui o diálogo, o grupo de trabalho de diálogo, que tem se encontrado para preparar a reunião de ministros do setor. Então, estou muito contente de ver a todos e eu vou agora mencionar a agenda e depois eu vou passar para a Catarina, nossa diretora executiva. Por favor, selecionem o canal de interpretação na parte inferior das suas telas. Se vocês apertarem o ícone com o globinho, verão muitas opções. Então, nós vamos começar com os comentários da Catarina e depois vamos falar com a secretária, que vai falar sobre essa reunião. E depois teremos perguntas e respostas e podem usar o chat ou levantar a mão para perguntas. Nós vamos garantir que nós vamos anotar todas as suas perguntas e vamos moderar essas perguntas entre vocês, a Catarina e a Lucinda. Depois, Mutaita Citali vai falar sobre o processo de preparatório, depois teremos outra sessão de perguntas e respostas, depois a nossa colega da Indonésia, que vai fazer os comentários finais. Então, agora eu passo para a Catarina para que iniciemos. Muito obrigada, Lisa, e bem-vindos a todos. Talvez eu devo dizer isso em diferentes línguas. Bem-vindos. E bem-vindas e bem-vindos. Agora eu vou voltar para o inglês. Bem, bom dia a todos vocês que se juntaram a esse webinar. É um grande prazer tê-los conosco hoje para o lançamento do processo preparatório da reunião de ministros do setor. Nós costumamos ter esses webinars, temos esperado pacientemente ou impacientemente, você é capaz de organizar isso. Significa que nós vamos finalmente ter nossa reunião de ministros do setor acontecendo e mantemos os dedos cruzados e esperamos que a reunião aconteça presencialmente. Eu acho que todos estamos esperando isso. Também é uma honra ter conosco representantes do governo da Indonésia, como foi mencionado, que estão organizando a nossa reunião, e também agradecemos aos nossos colegas da Unicef, que estão representando outra parte do processo. O nosso objeto para garantir acesso universal à água, à higiene e saneamento, isso está longe de ser alcançado.
se lançou agora os números mais recentes, concluindo que 25% do mundo ainda não tem acesso à água segura, mais ou menos metade do mundo também não tem acesso seguro a saneamento, e 2,5 bilhões de pessoas não podem lavar as suas mãos, como nós sabemos, é um comportamento básico, fundamental, nos últimos 18 meses, com a pandemia, começou precisamente por causa do deterioramento desses princípios. Os números aos quais eu me refiro, mais de 2 bilhões de pessoas sem acesso à água e os bilhões sem acesso a saneamento, eles não serão considerados Nós sabemos que isso acontece esse ano, no próximo ano, essa reunião acontecerá num momento desafiador. Nós estamos enfrentando diferentes tipos de crises. Por um lado, nós todos continuamos a viver com a pandemia de Covid em muitos dos países. O impacto sanitário da pandemia ainda está sendo sentido numa base diária, incluindo, em particular, devido às desigualdades na vacinação. Por outro lado, nós vimos repercussões econômicas da pandemia nas pessoas, nos países, nos negócios e, logicamente, no setor por todo o mundo. De acordo com o Banco Mundial, a Covid pode ter aumentado em mais de 100 milhões o número de pobres. E se a saúde e a crise econômica não são suficientes, como nós sabemos, a Conferência das Partes, da COP26, vai ocorrer em menos de 2 semanas, e, logicamente, isso traz a nossa atenção, inevitavelmente, para o tema das mudanças climáticas e as medidas que nós precisamos tomar para mitigar esses efeitos da mudança climática. Então, nas discussões com os nossos parceiros, parece haver vários objetivos em comum. Pensando na crise, recuperação da crise de saúde, a crise econômica também, e crescer de uma forma sustentável que respeita o ambiente. E nós precisamos de mais desenvolvimento com resiliência e por isso, SMS é uma oportunidade muito importante para aumentar o vínculo entre os vários setores, economia, clima. O nosso objetivo sempre será aumentar a priorização de higiene, água e saneamento no âmbito nacional. E, para fazer isso efetivamente, precisamos alcançar outros setores e alcançar outros níveis de poder. E, por isso, nesse encontro, nós não estamos só tendo os ministros e as agências e presidentes executivos e outros participantes para a mesa, mas nós também estamos nos conectando com outros setores da saúde, meio ambiente, assim como finanças, economia, porque nós achamos que nós não podemos tratar o problema de água, saneamento e higiene sem isso. Com ministros de outros setores, de ministros do setor, isso vai permitir que nós compartilhemos experiências dos países, conhecimento, estabelecer compromissos e também estabelecer os obstáculos que existem. Seremos capazes de refletir sobre os problemas para ter um futuro mais sustentável? E esse tema, água e saneamento, é um tema fundamental para a COP, mas também para a Conferência de Ação sobre a Água das Nações Unidas em 2023.
nós sabemos que facilitando essas discussões de alto nível, podemos produzir resultados concretos. Essa reunião é só a ponta do iceberg. E isso se faz antes e depois do encontro global. Por isso, vocês podem desenvolver um ponto fundamental e tratar os pontos fundamentais para a mudança. Vou dar alguns exemplos do papel que alguns de vocês desempenharam recentemente para mudar e ter impactos no nível do país. Por exemplo, em Zimbábue, nós tivemos um comprometimento sem precedentes do líder e aos ministros da área financeira, e o ponto focal que desempenhou um ponto fundamental, assim como parceiros de outros setores. O resultado foi uma multiplicação do orçamento para água, saneamento e higiene depois do encontro de ministros de finanças. Por exemplo, o ponto focal foi fundamental para mobilizar atores, para integrar o processo prévio do SMS, por exemplo, na Costa Rica e no Paquistão, os pontos focais desempenharam um papel fundamental, ajudando a identificar e fazer um diagnóstico do setor. Quando se torna da interseção entre o clima e o WASH, o ponto fundamental no Congo fundamentou com a integração do WASH para os determinantes nacionais, e agora é um ponto fundamental nos documentos finais. Em Zimbábue, nós trabalhamos para fornecer inputs nas contribuições determinantes nacionais e encontrar financiamento para garantir que o WASH é uma das prioridades, e o WASH agora é uma das prioridades dos NDCs. Nós temos outros países na América Latina, como membros de todos os países, dos países que falam português, que mantiveram discussões sobre a integração entre água, saneamento e higiene, com foco nas vulnerabilidades de clima, garantindo que vemos a oportunidade para encontrar uma mudança no setor, no âmbito do país, é uma tarefa dura, mas também é uma tarefa fundamental. É crítico que nós trabalhemos conjuntamente para prepararmos bem para esse encontro. Nós estamos nos preparando para trabalhar com cada um de vocês nos próximos meses para preparar para uma reunião de sucesso, também para abrir o caminho para a mudança. Eu espero que, através dessa reunião de ministro, nós possamos ver quanto nós alcançamos no âmbito nacional nas áreas de água, saneamento e higiene. Obrigado ao trabalho que eles fizeram nos seus países. Muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigada, Carolina. Como sempre, muito inspiradora. Eu fico muito grata pela sua participação, pelas suas palavras, e vamos continuar com a Lucinda, que vai falar sobre o tema do SMMM para 2022. Obrigada, Lisa. Bem-vindos todos. É um prazer ver todos vocês aqui. Como a Catarina já disse, o mundo teve um ponto de inflexão. O mundo continua tendo a pior pandemia de mais de um século, e nós ainda temos as repercussões disso, a crise climática, que já vem nos assustando há muitas décadas, foi só piorando. Esse é o tema da reunião de ministros de setor de 2020. Nós sabemos que água e saneamento básico são fundamentais para a recuperação, para prevenir futuras pandemias e as consequências para a economia, para os orçamentos das pessoas. Precisamos, para isso, ter estratégias concretas, como a Catarina já falou, com esse monitoramento conjunto, e, ao mesmo tempo,
Sabemos que 90% das mudanças climáticas são derivadas de eventos relacionados à água, por causa do ciclo hidrológico, que resulta em muita água ou muito pouca água. A infraestrutura de saneamento básico, em particular, está em risco por causa destas realidades. Então, garantir que sistemas de água e saneamento básicos sejam efetivos será crucial para desafiar a crise global e a pandemia. Apesar que essas três crises têm dimensões diferentes, parece que ter um foco amplo na nossa próxima reunião, estamos convencidos de que essa abordagem traz valor para a nossa discussão e para as nossas parcerias, e a análise que será feita nos contextos nacionais também são extremamente valiosos para a contribuição, que são questões relacionadas e conexas com o moto de que as crises da saúde, economia e clima estão entrelaçadas e destacam o papel crucial que a água, saneamento básico e higiene devem desempenhar para conseguir comunidades resilientes e desenvolvimento sustentável. São soluções simples que promovem essa abordagem, garantir o acesso ao saneamento básico e água é uma parte fundamental dessas soluções, e com isso vamos compartilhar lições aprendidas e ideias para construir um desenvolvimento mais sustentável. No próximo slide, os objetivos do SMM para 2022. Nós queremos nos refletir como setor e examinar como que nós podemos responder nesse setor, mas pode ser feito para revisar políticas e compromissos relacionados ao WASH, para garantir ações climáticas, ações em relação à saúde e recuperação econômica e questões para o futuro. Temos também que garantir o alinhamento entre políticas setoriais, usando o arcabouço SWA e o mecanismo de prestação de contas mútua, são comprometimentos que estão sendo feitos dentro do escopo das contribuições nacionais, e a Catarina sinalizou algumas formas como esse trabalho já vem sendo feito. Nós temos oportunidades para comprometer os setores para ter um impacto mais poderoso. Essa reunião é parte de um ciclo regular de reuniões de alto nível, envolvendo ministros, como tivemos no ano passado, onde as questões de saúde e de combate à pandemia estavam parte da agenda, e essas questões avançam e fornecem subsídios para a reunião das Nações Unidas de 2023, para assuntos relacionados à água, e com os aportes das contribuições nacionais, queremos ter as décadas para a ação e todas as obrigações que podem contemplar todos os direitos humanos, inclusive o direito à água e saneamento básico. E vocês podem usar o chat para fazer perguntas. Eu queria encorajar que vocês usem o chat para dizer como é que isso ressoa para vocês nos seus setores, nos seus contextos e no seu trabalho diário. Eu vou passar um pouco sobre as informações gerais. Algumas dessas informações já foram mencionadas. As datas são de 18 a 19 de maio de 2022, que será sediado pelo governo da Indonésia, e estamos muito felizes de ter também essa parceria com a Unicef, e queremos ver todo mundo quando pudermos realmente estar juntos novamente. A nossa intenção, em termos de suporte da Secretaria, é levar o máximo de pessoas possíveis, o máximo de pessoas que o nosso orçamento puder comportar, e que possam ter essa participação na reunião, mas detalhes virão em breve.
E já foi mencionado aqui o papel do diálogo de alto nível, a curação da agenda e outros aspectos para a preparação da reunião serão preparados pelo grupo de trabalho e como é a prática para esse tipo de reunião. E depois das perguntas e respostas, os nossos colegas vão dar detalhes sobre o processo preparatório específico para os países. Mas antes de chegarmos ali, eu acho que é hora para perguntas. E vou passar para a Lisa, muito obrigada. A gente vai fazer uma pausa aqui, como eu disse, como foi dito, usem o chat para qualquer pergunta que vocês tenham. Eu vou fazer uma pausa por algum momento, eu sei. Estou vendo que vocês querem a compartilhação do PPT com o time dos ministros, ok? Sim, com certeza os slides serão compartilhados. Alguma outra pergunta ou algum comentário que vocês tenham? Sim, vamos enviar os slides com todas as informações que será apresentada, sim, com certeza. E isso é só um lembrete, isso aqui é só o início do processo preparatório. Vai haver outros recursos que vão ser desenvolvidos e também vão ser compartilhados. Vocês terão muitas outras oportunidades para receber suporte da secretaria, do nosso comitê, de todo mundo que trabalha com a gente. Mais alguma pergunta ou algum comentário? Ou alguém talvez queira responder essa pergunta se como que isso ressoa para vocês no contexto de vocês, no contexto do país de vocês. Realmente a gente queria ouvir esse feedback de vocês. Eu vou pausar por alguns segundos para que vocês possam reunir alguns pensamentos e que possam compartilhar com a gente. E aí vocês podem escrever aí no chat. Parece que como a Catarina e a Lisa já anteciparam algumas das perguntas. Então, vamos avançar com a agenda em respeito ao tempo de vocês todos. Eu vou chamar o Citali para falar sobre o processo preparatório e depois vamos pausar mais uma vez para perguntas e feedback. Muito obrigada, Ananda, que bom ouvir que isso ressoa com vocês no Sri Lanka e continuem conosco e sintam-se à vontade para fazer perguntas no chat. E uma vez que o Citali falar sobre o processo preparatório, a gente vai fazer mais uma pausa para perguntas. Ok, muito obrigado, Lisa. Bom dia a todos, boa tarde ou boa noite, dependendo de onde vocês estiverem. Estamos muito felizes de apresentar o processo preparatório para a OSMM de 2022. Como vocês sabem, nós sempre tivemos um processo preparatório robusto, porque a gente percebe que muitas das ações e das análises e o entendimento de quais são as prioridades e quais são os compromissos a ser tomados realmente fazem parte desse processo preparatório e deve ser discutido. É uma fase de preparar os ministros e compartilhar as informações que os ministros precisam, e nós vamos fazer isso de uma posição informada. E mais importante de tudo é que esse processo ajuda os nossos parceiros e os ministros a falar sobre as suas experiências e também para saber o que eles querem que nós ofereçamos para a própria reunião. Então, isso nos ajuda a delinear a agenda. Vamos passar para o próximo slide? Muito bem. Então, o processo preparatório as atividades sobre essa reunião são divididas em 3 fases. Primeiro, a gente tem o processo preparatório, onde as atividades são elaboradas, temos então a reunião e depois temos o follow-up. Então,
vocês não participam, não se engajam com os ministros somente nesse momento, mas também antes e depois da reunião. E o foco são as soluções para a crise tripla, a crise climática, a crise econômica e a crise sanitária, os desafios que são estabelecidos e são piorados pela crise da Covid. Queremos identificar as contribuições para saneamento básico e higiene, para a resposta climática. Mais do que isso, nós também queremos identificar o valor e as contribuições que são sinalizadas para a recuperação econômica. Queremos simplificar essas sugestões e, consequentemente, delinear isso dentro da agenda nacional. E, para isso, vamos usar os nossos parceiros para as discussões que envolvam vários stakeholders no nível do país, para garantir que os ministros estejam informados e prontos para trabalhar nas iniciativas conjuntas. Isso vai exigir o engajamento de cada ator, de todos os setores, dos reguladores de serviços públicos, todo mundo. É crucial que a gente use esse processo de múltiplos stakeholders para todo o processo e os processos nacionais que existem já nos países de vocês. Então, as reuniões que já estão preparadas para o final deste ano são momentos importantíssimos para a gente usar esses insumos. E, então, essas reuniões de planejamento até o final do ano ou, no máximo, no início do ano que vem, serão oportunidades para vocês levantarem esses pontos e será um ponto de partida muito interessante, muito importante. Nós vamos falar sobre isso. Então, em termos de objetivos do processo preparatório, são 4 objetivos que a gente quer alcançar nesse processo preparatório. Primeiro, demonstrar e destacar as oportunidades econômicas que o setor de saneamento básico e higiene oferecem. A gente quer que seja uma linguagem positiva, uma língua que identifique as 3 crises, mas, ao mesmo tempo, que a água e o saneamento e higiene oferecem oportunidades para combater esses desafios. Nós entendemos que esse setor fornece oportunidades imensas para responder à crise econômica e isso faz parte do primeiro objetivo. E o segundo objetivo é mobilizar líderes políticos para identificar e concordar nos processos de follow-up sobre os seus comprometimentos com o câmbio climático, com as mudanças climáticas. Como a Catarina já adiantou, nós perdemos o áudio. Eu peço desculpas, eu acho que eu perdi a conexão. Vocês podem me ouvir? Sim, o seu vídeo está congelado, mas nós podemos ouvi-lo. Então, eu vou voltar. Eu estava falando sobre o segundo objetivo, que é sobre mobilizar os líderes políticos para que possam identificar e acordar sobre os processos de acompanhamento relacionados ao compromisso na ação do clima. Como estamos fazendo esse lançamento, em vistas à COP26, queremos ter um processo para acompanhar alguns das contribuições nacionais e fazer os de adaptação nacional. E, então, o terceiro objetivo é desenvolver e fortalecer parcerias que apoiam os ministros responsáveis pelo clima, pela economia, o saneamento
então queremos ter parcerias que os ministros possam usar para responder aos desafios que estamos vendo em relação ao clima, ao saneamento e à economia. O terceiro é garantir o envolvimento dos participantes e também resultados concretos. Por isso, estamos pensando em mecanismos de responsabilização mútua, que nós esperamos que os parceiros possam ser capazes de identificar ou revisar. Perdemos o som. Em termos dos resultados da reunião ou do processo preparatório, nós gostaríamos de ver os resultados em 3 áreas que os ministros entendam a contribuição do clima para mitigação e adaptação, só o que é qual é a contribuição do WASH para a ação do clima, e também o setor de WASH, como melhora a sua integração no clima, na mudança climática. Também estamos buscando contribuições do setor de saneamento e também, depois de identificar essas contribuições, podemos priorizar e levar a compromissos claros. Também queremos identificar iniciativas para mostrar o progresso e acordar áreas de trabalho conjunto e para fortalecer todos. O último resultado é para os participantes do setor que acordem passos para alcançar o acordo do clima e também para focar em recuperação econômica e de saúde. Aqui são os resultados que estamos buscando que os ministros tenham e também resultados que cada participante pode ter em relação às ações que podemos ter para contribuir para o mecanismo de compromisso mútuo. Nós estamos olhando o resultado do processo preparatório. No âmbito nacional, existe um resultado principal. Esse é um documento curto que deve resumir as mensagens-chave e a informação-chave que os ministros devem saber antes do encontro. E nós devemos usar esse documento para nos engajarmos nas diferentes atividades. Nós estamos propondo que esse panorama do país deve ter 4 componentes, identifico as soluções nas quais o setor deve se focar e que também devemos destacar a análise-chave que o setor fez em termos das brechas que existem no âmbito do país e as prioridades que devem ser focadas, e isso levando às ações que o país pode desempenhar. O país vamos sugerir uma linha que os países podem usar. O que é crucial aqui que cada estamos falando da crise tripla econômica, de saúde, mas também a crise do clima. Agora, os diferentes países estão enfrentando esses 3 pontos de forma diferente. Gostaríamos de fazer uma análise para construir o contexto nacional e também para apresentar aos ministros, está respondendo também ao contexto do seu país em específico, mas temos o próximo slide. Ok, obrigada. Em termos de atividades, nós estamos propondo séries de atividades que podem acontecer no âmbito do país. Nessas atividades se incluem, em termos de como pensamos, como é importante para os ministros entrar, o propósito que devemos estabelecer diálogos conforme esses ministros olhem aspectos que podem acontecer relacionados ao Ministério de Clima, de Saúde, de Economia, é importante que os ministros que são responsáveis por essas áreas também se juntem
antes da reunião para entender, e eles possam se juntar para entender as áreas onde podem tomar ações. Estamos propondo esse diálogo interministerial, pode ser 1, 2, 3, podem acontecer em forma de seminário, pode ser. Podemos envolver também os meios de comunicação, mas o que é importante é garantir que os ministros se juntem, eles vejam as evidências, se apresentem as evidências e eles discutam para oferecer liderança em termos do que eles de a água e saneamento, para incluir isso na agenda nacional, para que os ministros sejam capazes de fazer isso e para que os ministros acordem a sua participação nisso, eles precisam ser informados previamente. Então, sugerimos vários briefings prévios de ministros, 1, 2, 3, preferentemente nas próximas semanas, antes que o ano termine, e depois, para que tenham um senso de quais seriam as suas perguntas, que temas eles gostariam de tratar, e também se eles podem ter uma indicação se serão capazes de participar no encontro. E também sugerimos que no âmbito nacional, os vários setores possam se reunir e dar uma visão do país. Precisaremos de uma análise que um grupo de países se juntem para oferecer essa visão do país. Estamos surgindo uma atividade de meios de comunicação, de mídia, como TV, rádio, e outras atividades relacionadas à mídia. Também sugerimos uma ação nacional que pode acontecer na semana que estejam escolhendo, ou pode ser em qualquer semana, mas sugerimos que isso seria uma semana com muita atividade, onde comprometemos os ministros, os levamos a passar pela experiência da mudança climática e podem visitar algum lugar relacionado a questões de economia ou de saúde, onde se veja essa crise. Eles também poderão focar também em como o comprometimento pode ajudar a resolver esses desafios. Por favor, próximo slide. Muito obrigado. Agora eu quero falar dos detalhes, dizer que estamos vendo aqui uma série de atividades em termos de linha do tempo. Estamos lançando o processo preparatório hoje, em novembro. Vamos fazer um acompanhamento com a COP26 para ver mais as ações especificamente relacionadas ao clima, e depois, em janeiro, nós teríamos outro webinário onde olharíamos as soluções a essa crise sobre a qual nos referimos. Então, estamos propondo uma série de atividades, algumas acontecerão globalmente e outras acontecerão no âmbito nacional, em termos de diálogos nacionais e preparação da visão, do panorama do país. Ok, então o que vem a seguir? Começando essa semana, vários diferentes colegas e secretários falarão com outros parceiros para estabelecerem reuniões bilaterais. Nós tentaremos entender os processos existentes nacionais e como podem ser usados para preparar para a reunião. Tentaremos ter um entendimento melhor das atividades que os países podem querer fazer e também como o secretário podemos mobilizar outros parceiros para apoiar o que está acontecendo no âmbito nacional. Para os diferentes constituintes, nós teremos também diferentes reuniões, a sociedade civil, o setor privado, assim como os prestadores, as concessionárias desses serviços, para tratar dessas questões em detalhe.
Então, esse era o último slide, somente para destacar o que é crucial neste processo. O governo, no âmbito nacional, deve liderar o processo de preparação. Se não for capaz de fazer isso, nós estaremos contentes de contar com diferentes parceiros para trabalhar junto com o país e garantir que esse processo comece em cada país o antes possível, e também estaremos esperando ver as especificidades de cada país, e os cronogramas e que resultados esperamos ver. Muito obrigada a todos, muito obrigada, Satali. Só para lembrar, eu errei que no início, quando eu disse que eu seria capaz de pegar as perguntas com vocês levantando as mãos. Então, eu peço que, por favor, escrevam as suas perguntas no chat e começaremos, então, com uma pergunta e comentário que eu acredito que vocês devam ter a oportunidade para ver os aspectos que devem ser considerados e decididos pelo poder político para que eles possam estabelecer políticas públicas nos seus próprios países, assim como para construir um sistema regulatório suficiente. Isso pode minimizar a brecha inadequada entre as instituições do setor. Catarina, você gostaria de responder a isso? Com prazer. Sim, muito obrigada. Eu diria a razão por que isso existe e porque nós organizamos nossos encontros ministeriais é exatamente para diminuir a brecha entre a especialidade técnica e os líderes políticos, e vemos que isso está desconexo, muita frequência, que os especialistas, eles sabem o que as necessidades do setor, quais são as muitas necessidades do setor, mas existe uma brecha entre o nível técnico e o nível político. No nível político, eu não só encontro o ministro do setor, porque às vezes nem sempre o ministro do setor entende as questões técnicas, estou encontrando ministros de outros setores e também membros do parlamento, ministros de finanças, que vamos trabalhar numa base regular. Então, sim, eu acho que esse processo para o encontro de ministros do setor, o processo preparatório, eu diria que 75% dos processos que estão acontecendo em 75% dos países parceiros seriam ocasiões ideais para trabalhar na identificação de prioridades e também soluções para. Cideli estava dando exemplos do que podemos organizar no âmbito nacional, que pode ser levado aos meios de comunicação, que tipo de reuniões com diferentes participantes, com o poder político, pode ser organizado no âmbito nacional. Eu acho que o processo prévio pode ser uma boa ocasião para começar a identificar esses gargalos, mas também as soluções, as prioridades, e trazê-los ao poder político, aos tomadores de decisões, e eu acho que é uma das ferramentas que temos nas nossas mãos para que essa reunião de ministros do setor seja útil. E também havia um tópico que o Jaime mencionava, a importância de trabalhar conjuntamente, porque é a única forma que podemos ter sucesso, é o que nós achamos, e eu acho que junto com todos os parceiros, e por isso temos esse processo prévio para esse encontro, o governo com os outros atores no âmbito nacional, com o desenvolvimento de das agências da ONU, bancos de desenvolvimento, setor privado, a sociedade civil, as instituições acadêmicas, os reguladores e as concessionárias de serviços, juntos na mesa, trabalhando juntos para identificar problemas, prioridades e soluções, trazê-los ao poder político e usar
Isso. E também trabalhar conjuntamente com outros setores, porque não podemos fazer tudo por temos que chegar a outros setores, estamos incentivando que através dessa reunião, trazendo ministros responsáveis pela saúde, pela economia, o meio ambiente, etc. E é a única forma de garantir que outros setores entendam também, entendam a importância do setor, e a única forma também garantir que todos vamos na mesma direção. Muito obrigada, Catarina. Cetália, agora umas perguntas para você no chat. Em adição a dar um momento para que você responda a qualquer coisa que você gostaria de acrescentar às questões apresentadas pela Catarina, há um comentário no chat que os principais desafios são questões dos doadores, que eles querem saber se estão financiando, isso são importantes para convencer os dois lados na implementação. Uma segunda pergunta é dados de atualização sobre a equipe do WASH. Citália, eu peço que você faça comentários sobre esses pontos antes de pegarmos outras perguntas do chat. O Citália ainda está conosco? Eu não consigo vê-lo entre os participantes. Acho que ele está tendo dificuldades técnicas. Bom, eu posso responder. Desculpe, Lisa. É o nosso mundo virtual. Existem 3 modos. Eu peço desculpas por isso. Ok. Você ouviu as perguntas que eu fiz? Não, eu estava tendo perguntas técnicas, estava tendo dificuldades técnicas. Estou pensando com 2 perguntas no chat. A primeira é sobre os ministros serem desafiados pelas exigências dos doadores. Que estão buscando seus próprios resultados. Quais são os argumentos que podem ser usados para convencer tanto os doadores como os ministros sobre a estratégia de implementação? E a segunda pergunta era sobre dados atualizados, atualização de dados sobre as equipes de WASH. Essas são as 2 perguntas que eu tinha feito. Muito obrigada. O que nós temos tentado fazer com os tipos de dados e ferramentas que podem ajudar tanto no processo para ter um bom diálogo e também em termos de conteúdo da conversa. O bom é que esse ano já começamos a ter sessões semanais sobre o clima, e fizemos isso com os países com análises específicas acontecendo sobre o que aquele país pode realizar em termos de compromissos ou contribuições nos CNDs. Nós também temos diretrizes e, perdão, tem um problema com o som. Coisas que podem ser específicas aos países. Temos, então, os processos que podem ajudá-los. Temos, então, materiais específicos que podem ajudar essa conversa e que podem contribuir com essa discussão. Acho que pode ajudar a essa discussão. Os intérpretes estão escutando o som com bastante interferência, mas vamos fazer um esforço para transmitir. Então, as análises que já aconteceram no ano
no ano anterior, porque coisas que já foram discutidas naquela reunião, que podem ser muito úteis para essa reunião, o manual financeiro para os ministros de finanças, que também pode ser muito útil para ser usado nessas discussões antes dessa reunião. Então, a gente tem essas mensagens que recebemos de país para país sobre as questões que estão sendo avançadas. Acho que a Catarina queria adiantar ou acrescentar alguma coisa. Catarina? Lisa, na verdade, eu queria fazer uma pergunta. Algumas perguntas que já foram feitas e está tudo bem fazer isso? Não, eu vou chegar até aquelas questões. Não, eu vou, então, falar sobre essas perguntas, que fica mais fácil para ouvir a interpretação. Nós temos duas perguntas que são sobre o suporte no nível do país, para os países, qual é o suporte da o SWA no nível dos países. A segunda pergunta sobre a expectativa sobre custeio dessas atividades, se os Estados-membros vão custear essas atividades. E eu vou também ler uma recomendação muito interessante sobre mobilizar sobre os ministros, sobre o que eles vêm fazendo com relações fortes entre o governo local e o governo central, e que isso pode servir como conselho para vários países, e vocês podem falar sobre esses processos localmente, dar sua contribuição localmente para esses processos. Catarina, você pode começar. Lisa, tem uma coisa que eu tinha anotado aqui. Você tinha perguntado antes, como que a gente consegue garantir, na verdade, isso era uma das perguntas anteriores, como que a gente se certifica que os governos estão convencidos da importância de investigar em políticas públicas, em melhoria de políticas públicas, em favorecer esse ambiente que eles mencionam tanto. Não existe uma fórmula milagrosa para convencer pessoas, não existe uma injeção, não existe uma vacina que a gente pode simplesmente dar para uma pessoa para garantir que elas vão priorizar essas coisas. Os aspectos bons de governança são, em forma geral, muito menos tangíveis. E é difícil convencer os políticos e os doadores também sobre a importância de priorizar investimentos nesse ambiente e garantir que essas políticas e legislações e instituições sejam saudáveis, um marco regulatório, com um bom uso dos recursos, mecanismos de prestação de contas e também o orçamento, finanças saudáveis para garantir isso, e que se possa garantir isso sem a gente conseguir chegar ao setor, a gente não vai ter sucesso com isso. A única solução ou a única abordagem que eu conheço é continuar insistindo, continuar dando exemplos de como as finanças não funcionam ou como que os países não conseguem atrair finanças se eles não tiverem políticas saudáveis que sejam implementadas, se não tiver uma estrutura saudável, uma boa estrutura, e garantir que todo mundo entenda que isso é parte do sucesso em muitos países ou nesses países que agora tem o direito universal, a saneamento básico. Compartilhando histórias, compartilhando esses exemplos, a gente está mostrando as maneiras do que a gente quer fazer, e também como que a gente
aprende dos outros setores. Eu estava aprendendo sobre políticas educacionais na Índia, por exemplo, e como que no começo o foco era em construir escolas, e o ministro chegava e visitava as escolas e percebia que uma criança de 8 anos não conseguia ler, que uma criança de 9 anos, e aí só aí que começou a acontecer uma mudança, que era simplesmente você ter o prédio da escola e você tinha que começar a investir em políticas educacionais, em dar suporte aos professores, e ter merenda na escola, e em atender às expectativas das crianças, de todas as pessoas envolvidas. E a outra pergunta que você fez, Lisa, sobre o suporte e do escritório do Unicef, eu não sei que isso você quer dizer suporte no sentido do que a gente dá durante o processo preparatório, se é isso que você precisa. Nós, como vocês sabem, nós temos coordenadores regionais, não são muitos, infelizmente. Nós temos o que temos, e os nossos coordenadores regionais estão prontos para trabalhar juntos com os governos, para mobilizar os governos e outros atores envolvidos nos países para trabalhar juntos, para desenvolver as atividades que estávamos falando e implementar, desenvolver as atividades que nós descrevemos, e também preparar para os ministros do setor, a reunião dos ministros do setor, e nós somos uma parceria. E o que a secretaria faz é dar esse impulso, mostrar para vocês as ferramentas, compartilhar as ferramentas, como o Citália estava mostrando, nós estamos preparando esses perfis para cada país. Tem coisas boas para começar essa conversa sobre em muitas dessas questões. E talvez a gente possa voltar para o Citália, se estivermos de acordo. Ótimo. Obrigado. Assim como a Catarina está dizendo, para você montar uma boa fundação em relação ao suporte conjunto que a gente estava falando sobre os parceiros, uma pergunta que surgiu hoje de manhã sobre a parte analítica, técnica, suporte para unir os parceiros em termos de suporte financeiro. O que a gente realmente quer é compartilhar alguns custos sobre essas atividades. Alguns países, dentro de suas discussões regionais, estão vendo como que podemos fazer isso do ponto de vista técnico, e também eles podem estar dispostos a dar suporte à mobilização dos ministros em reuniões ministeriais no nível do país, para que os países possam juntar os seus recursos e ajudar fomentar essas discussões no nível dos países. E isso depende das capacidades. Nós estamos trabalhando também com outros parceiros para dar esse suporte a reconhecimento, a recuperação econômica, e dar esse suporte nas regiões, por exemplo, onde o acesso telefônico é precário. E recebemos, então, essas sugestões sobre mecanismos de suporte, e a Secretaria fornece essa caixa de ferramentas, materiais de mídias sociais, e estamos vendo como podemos fazer atividades de advocacy e uma campanha de relacionamento com os meios de comunicação. Então, da nossa perspectiva, é isso. E também conseguir essa visibilidade global, uma vez que a gente começa o processo preparatório, as pessoas começam a ver as imagens, as fotos, e começam a compartilhar. Isso são mecanismos das redes sociais que vão nos ajudar, e são ferramentas muito úteis que são usadas em vários países. Muito obrigada. Temos mais um slide
mas nós temos ainda uma última pergunta que eu queria levantar, porque é muito importante, sobre como garantir que a preparação seja bem feita no nível do país. O exemplo do Congo, onde havia uma distância muito grande entre o gabinete do ministro e os outros participantes do país. Então, como é que o processo preparatório está prevendo esses desafios, está lidando com isso? Então, eu vou dar mais alguns instantes para responder a isso. É importante que a gente lembre-se que é importante que a gente se lembre que nem todo mundo tem acesso fácil aos ministros. Como é que a gente consegue fazer isso funcionar de maneira melhor nesse tipo de situação, por exemplo? Muito obrigado. Então, falamos sobre esse suporte relacionado a essas chamadas, essas calls. Eu vou trazer aqui o slide. Eu falei sobre as mensagens-chave, sobre os templates de press release, a campanha com as mídias sociais. Então, aqui você vê também a parte do site que a gente precisa usar para ser parte dessa discussão. Muito obrigado. Ótimo. Da parte da secretaria, são todos os slides e toda a apresentação? Sim, a gente vai terminar com um vídeo. Eu sei que os nossos colegas do governo da Indonésia queriam muito estar aqui, mas o fuso horário não estava a nosso favor. Então, a gente vai ter os comentários finais por vídeo da diretoria do Ministro de Desenvolvimento e Planejamento da Indonésia para moradia e desenvolvimento urbano. Vamos ouvir as palavras pelo vídeo. Os intérpretes não conseguem ouvir o vídeo. Por favor, sinalizem que os intérpretes não conseguem ouvir o vídeo, não está no nosso canal. Agora sim. Oh, não, estamos ouvindo Lisa. Se, por favor, quem está controlando o vídeo, vocês poderiam, por favor, verificar se o som do vídeo está sendo transmitido? Obrigada. Nessa oportunidade maravilhosa, eu queria expressar meu agradecimento pela moderação desse debate, o acesso à preparação da reunião de ministros do setor de 2022 e finalmente estamos reunidos aqui. Alguns de vocês devem me conhecer. Meu nome é Tridevi Virigyanti, diretora de moradia do Ministério de Planejamento e Desenvolvimento Nacional da República da Indonésia. Muito obrigada por me dar a oportunidade de conhecer a todos, apesar que seja através desse canal, pelo Zoom e seja online. Eu estou muito feliz de estar aqui participando desse webinário. E no espírito do comprometimento que nós queremos conseguir, eu tenho a felicidade de anunciar que o governo da Indonésia será anfitrião da próxima SMM 2022. Nós temos essa confirmação. Nós teremos essa confirmação em breve, mas deve ser em Bali. Eu espero que nada mude nesse sentido. Nós estamos muito empolgados de receber vocês aqui. E como um ponto focal do governo da Indonésia, eu queria convidar a todas as partes envolvidas a participar dessa reunião, que é uma oportunidade não somente para a Indonésia, mas para
todos os outros países de ter essa discussão de alto nível com os ministros e que possam levar adiante essa discussão de alto nível, de avançar os nossos objetivos do WASH, o acesso ao WASH, acesso universal, e nós podemos compartilhar ideias e aprender uns com os outros, o comprometimento que temos com acesso universal aos recursos de água e saneamento básico. Nessa ocasião, eu queria reiterar nosso papel e nosso envolvimento no SWA para conseguir suporte, especialmente no advocacy de alto nível, com o presidente da República da Indonésia, com ministros do setor, especialmente o ministro das Finanças e outros relacionados ao WASH. Essa é uma das nossas principais prioridades, é o acesso à água e saneamento básico. E aqui estão delineados as cinco políticas principais para garantir os 6 alvos principais dessas políticas. Alguns são bastante desafiadores. Nós percebemos que implementar essas políticas representa um grande desafio e que será muito útil ter o suporte dos outros países envolvidos. E esperamos que a reunião SMM seja um evento para que as nossas partes interessadas de alto nível que tomem essas decisões possam contribuir para uma melhora nesse setor e em desenvolvimento com o Ministério das Finanças e outras partes interessadas. Nessa ocasião, também teremos a conferência de água e saneamento básico, que amplia o comprometimento nacional nesse setor. E, com isso, estamos organizando juntamente com a Unicef, incluindo as discussões técnicas que tivemos entre a Unicef e o nosso time para fazer essa preparação da reunião. E eu desejo a todos muito sucesso no processo preparatório. Espero que chegamos a um denominador comum, a um objetivo comum, e nos vemos no ano que vem. Muito obrigada. Maravilha. Espero que esses comentários finais tenham despertado a motivação e empolgação de todos, e vamos encerrando com um lembrete de que a secretaria vai compartilhar os slides e vocês podem compartilhar junto com os seus parceiros no país, e também outras ferramentas e recursos estão vindo. E é isso sobre o processo de 2022. Aqui alguns dos nossos pontos focais para que possamos usar, dependendo de qualquer dependendo de qual instituição ou de qualquer país, de qual país vocês estiverem, e representando esses setores, vão dar o máximo suporte possível para vocês, de sua parte. Mais uma vez, muito obrigada por estar presentes a essa reunião, e avisem-nos se precisarem de apoio. Eu vou verificar com a Catarina se ela quer falar mais alguma coisa e concluir. Muito obrigada. Não, eu só queria realmente agradecer a todos. Nós estamos muito empolgados para
iniciar esse processo e realmente queremos que esse processo para a reunião e o próprio reunião sejam a melhor que nós já tivemos. Então, é tudo que nós precisamos. Muito obrigada. Obrigada. E só antes de vocês saírem, nós temos links no chat para os materiais de suporte. Não saiam antes de clicar nos links, para que vocês não percam esse link, para que vocês não percam os recursos. Muito obrigada mais uma vez e tenham uma ótima tarde ou uma ótima noite. E estamos ansiosos para continuar trabalhando com vocês. Muito obrigada. Obrigada a todos. Obrigada, Lisa. Obrigado, Lisa. Obrigado a todos. Obrigado, obrigada. Gracias. Thank you.